Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, sexta-feira, dia 8 de maio, nós vamos iniciar a nossa videoaula e vamos hoje começar a classificar as funções. Hoje nós vamos iniciar falando de função afim. Então, pessoal, vou ter aqui um exemplo aqui para a gente começar o nosso assunto. Diz o seguinte: Marcelo pegou um táxi para ir ao cinema que fica a 15 quilômetros de distância. O valor engloba o preço da parcela fixa, chamado de bandeirada, de R$ 4,00, mais R$ 1,60 por quilômetro rodado. Ou seja, ele pagou 15 vezes R$ 1,60, mais a bandeirada, mais R$ 4,00, totalizando R$ 28,00, certo? Agora, se o cinema ficasse a 25 quilômetros de distância, Marcelo teria pago pela corrida o seguinte, seria 25 vezes R$ 1,60, mais a bandeirada de R$ 4,00, totalizando R$ 44,00, certo? Então, podemos notar que para cada distância X percorrida pelo táxi, há certo preço P pela corrida. Então, pessoal, a fórmula que expressa P em reais em função de X em quilômetros é P de X é igual a 1,60x mais R$ 4,00. Então, essa fórmula, essa lei de função, é um exemplo do que a gente vai estudar. É um exemplo de uma função afim, também chamada de função polinomial do primeiro grau. Então, pessoal, podemos então definir a função afim da seguinte forma. Chama-se função afim ou função polinomial do primeiro grau qualquer função f de R em R dada por uma lei da forma f de x igual a ax mais b, em que a e b são números reais e o a tem que ser diferente de zero. Na lei f de x igual a ax mais b, o número a ele é chamado de coeficiente de x e o número b é chamado de termo independente. Então, pessoal, a lei de função que define uma função afim é a seguinte: f de x é igual a ax mais b, onde a e b são números reais e o a tem que ser diferente de zero. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Olha, eu tenho, por exemplo, f de x igual a 5x menos 3, em que a 5 e o b é menos 3. Segundo exemplo, f de x igual a menos 2x menos 8. O a é menos 2 e o b é menos 8. Lembrando que eu posso usar, em vez de f de x, eu posso usar o y. y é igual a x mais 4. Então, eu tenho que a é igual a 1 e b igual a 4. Continuando, y igual a x sobre 2 mais 1/3. Então, A é 1/2 e B é 1/3. E, por último, f de x igual a menos 4x. Aqui o A é menos 4 e o B não aparece, é zero. Então, pessoal, agora vamos falar do gráfico. Então, como é que seria o gráfico de uma função afim? Então, o gráfico de uma função afim, dada por f de x igual a x mais b, lembrando que com A diferente de zero, é sempre uma reta. Então, o gráfico de uma função afim vai ser sempre uma reta. Então, pessoal, como é que eu faço a construção, do gráfico de uma função afim? É muito simples. Como nós já sabemos que o gráfico vai ser uma reta, basta eu conhecer apenas dois pontos e ligá-los, porque com dois pontos eu consigo determinar uma reta. Então, por exemplo, exemplo A, construir o gráfico da função R em R, definida por y igual a 2x mais 10. Então, como o gráfico é uma reta, basta obter dois de seus pontos e ligá-los com o auxílio de uma régua, certo? Então, pessoal, como o domínio é real, eu posso escolher qualquer valor para eu poder determinar esses pares ordenados, qualquer valor para x. Mas repare que eu vou ser inteligente na minha escolha para facilitar o meu cálculo.
Vou primeiro atribuir 0 a x, aí eu vou achar o y. Depois eu vou atribuir 0 a y e vou achar o x. Então, se o x for igual a 0, substituindo da lei, eu vou ter que y vai ser igual a 10. Então, eu tenho o primeiro par ordenado, 0 e 10. Agora, se y for igual a 0, substituindo na lei, eu vou ter x igual a menos 5. Então, eu vou ter um outro par ordenado, menos 5 e 0. Como o gráfico é uma reta, com esses dois pontos, eu já consigo traçar o meu gráfico, tá certo? Então, eu marquei no meu plano cartesiano 0 e 10, e marquei no meu plano cartesiano menos 5 e 0. E depois eu liguei os dois pontos com auxílio de uma régua. Então, a reta R é o gráfico da função y igual a 2x mais 10. Então, pessoal, exemplo B. Construir o gráfico da função de R em R dado pela lei f de x igual a menos 3x mais 6. Então, pela lei, eu percebo que trata-se de uma função afim. Se é uma função afim, eu sei que seu gráfico vai ser uma reta. Muito bem, então basta eu conhecer dois pontos que pertencem à lei que eu consigo traçar o meu gráfico. Então, vamos lá. Montei minha tabelinha, eu atribuí 0 a x, e daí meu f de x foi 6. Então, eu tive o meu primeiro ponto, 0 e 6. Depois, eu atribuí 0 a f de x. Aí, eu descobri o x. X foi igual a 2. Aí, eu tive meu segundo ponto, 2 e 0. Então, eu marquei no meu plano cartesiano 0 e 6. Depois, eu marquei 2 e 0 e liguei esses dois pontos, tá? Com auxílio de uma régua. Logo, a reta R é o gráfico da função f de x igual a menos 3x mais 6. Muito bem, pessoal. Agora, a letra C é o contrário. Eu vou te dar o gráfico e vou pedir a lei. Então, acompanha comigo, pessoal. Então, a letra C. Obtenha a lei da função cujo gráfico é mostrado abaixo. O que nós vimos, pessoal? Que para construir um gráfico, basta eu conhecer pelo menos dois pontos, que já é o suficiente para eu traçar o gráfico da função afim, certo? Então, o contrário também vale. Se eu olhar para o gráfico e pelo gráfico eu conhecer pelo menos dois pontos que pertencem ao gráfico, eu consigo também escrever a lei da função afim. Tá? Então, olhando para o gráfico, eu percebo que tem dois pontos conhecidos. Olha lá, eu tenho o ponto menos 2 e 3, e outro ponto, 3 e menos 1. Certo, pessoal? Então, tem dois pontos conhecidos. Muito bem. Eu sei que a lei de uma função afim é do tipo y igual a ax mais b. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro ponto e vou substituir esses valores na lei. De que maneira? Menos 2 no lugar do x e 3 no lugar do y. Substituindo, eu vou ficar com a seguinte equação. 3 é igual a menos 2a mais b. Vou fazer a mesma coisa com o segundo ponto, com 3 e menos 1. De que maneira? Vou substituir x por 3 e y por menos 1. E vou ficar com a seguinte equação. Menos 1 igual a 3a mais b. Então, repare que agora eu tenho duas equações com duas incógnitas a e b. O que eu vou fazer? Resolver o sistema. Então, resolvendo o sistema de equações, eu vou encontrar a igual a menos 4/5 e b igual a 7/5. Então, sabendo o valor de a e sabendo o valor de b, eu vou substituir esses valores na lei da função e vou determinar. A lei não é do tipo y igual a ax mais b? Logo, a lei vai ser y, ou f de x, igual a menos 4/5 de x mais
7/5. Pessoal, falo agora com vocês sobre função linear. Na verdade, a função linear é um caso particular da função afim. É quando o b é igual a zero. Tá? Então, uma função afim em que o b é igual a zero é classificada como uma função linear e é dado pela seguinte lei. A lei vai ser f de x igual a ax, né? Com a sendo um número real e a diferente de zero. Tá certo? Então, tem aqui 3 exemplos. Olha. Primeiro exemplo, f de x igual a 3x. Então, repare, o a é igual a 3 e o b, 0. Segundo exemplo, f de x igual a menos x. Eu tenho a igual a menos 1 e b, 0. Y igual a menos 5x. A igual a menos 5, b, 0. Então, na verdade, uma função linear é um caso particular de uma função afim, quando b é igual a 0. Certo, pessoal? Agora, vamos falar de função constante. Então, pessoal, quando eu tenho, por exemplo, uma função afim, y igual a x mais b, e eu atribuo 0 a a, eu deixo de ter uma função afim. Tá? E passo a ter um outro tipo de função denominada função constante. Tá? Então, uma função é chamada de função constante, né? Uma função f de r para r, dada pela seguinte lei: f de x é igual a b, já que a é igual a zero. Certo? Então, a função constante é uma função de f de r para r, dada pela seguinte lei: f de x é igual a b. Tem um exemplo aqui embaixo, pessoal. Tá? Por exemplo, uma função f de x igual a 3. É um exemplo de uma função constante. Então, como é que seria o gráfico de uma função constante? Então, coloquei o exemplo. Ó, vamos construir o gráfico da função y igual a 3 para todos x reais. Repare que o gráfico, pessoal, é uma reta paralela ao eixo x, olha, cortando exatamente na ordenada 3, já que ele está dizendo que y é igual a 3 para todo x real. Logo, o gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo das abscissas, ao eixo x, certo? Então, pessoal, chegamos ao final da nossa videoaula, tá? Espero que tenham aproveitado bastante, tá bom? Qualquer coisa, voltem, assistem novamente a videoaula, tá legal? Vai anotando, vai registrando as dúvidas, tá? E tem agora também um exercício que eu selecionei para vocês, é os exercícios do livro, tá? Espero que vocês tentem fazer com boa vontade, que na nossa próxima aula online nós vamos tirar todas as dúvidas e vamos corrigir todos os exercícios, tá legal, pessoal? Então, tenham todos aí um ótimo final de semana, tá certo? Bom trabalho e até a próxima, pessoal. Aquele abraço. Valeu!